Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live do irmão Pedro Dong, aqui pelo canal do Instituto Vida para Todos, pelo YouTube. Nesta noite estamos aqui no estúdio da Igreja em São Paulo, com os nossos convidados, o Matheus, a Sofia e o Bruninho, representando a Casa de Adolescentes aqui em São Paulo. Boa noite, irmão Pedro. Boa noite. Hoje nós estamos gravando essa live. Hoje é quarta-feira e essa live será transmitida na quinta-feira, no horário de sempre, porque na quinta-feira eu estarei de viagem para Castanhal para Belém, e de Belém nós vamos para Macapá. E no outro dia voltaremos para Belém e nós iremos para Castanhal, para a conferência em Castanhal. Esta noite nós vamos fazer uma live muito diferente. Por quê? Porque até agora nós temos chamado os cooperadores e hoje à noite nós vamos ter o prazer de conversar com os da Casa de Adolescentes que já não são mais adolescentes e acabaram de fazer 18 anos, tanto o Matheus como o Bruninho, e hoje já são capitães. Amém. Estamos realmente muito contentes, em ver essas pessoas sendo aperfeiçoadas pelo Senhor. Tanto o Bruninho, ele completou 18 anos, já decidiu fazer o CEAP, seguir a carreira de um comportor, servir ao Senhor como um trabalhador da última hora. Matheus, Matheus, né? Eu falei quem? Matheus já completou 18 anos, então esse sábado já estará indo para a CEAP São Paulo, né? E o Bruninho também já fez 18 anos, né? E a Sofia sempre é uma capitã que sempre ajudou a Casa de Adolescentes. Eles estão aqui por uma razão muito especial, porque no domingo de manhã, antes da reunião aqui em São Paulo, eu comentei um pouco sobre a experiência da equipe de Fabiano lá em Poços de Caldas com o Vem Ver, e eles fizeram algo diferente. Então, na hora de devolver os adolescentes convidados, ao devolverem, eles fizeram contato com os pais e prometeram aos pais uma troca, né? Qual a troca? Eles prometeram ajudar os adolescentes para servir ao Senhor e, em troca, eles pedem para que os pais abram a sua casa uma vez por semana, né, para reunião de adolescentes. E depois eu soube, né, Fabiano me deu resposta, houve sucesso nessa ação, foi muito bem recebida essa ação pelas famílias, pelos pais, e muitas casas foram abertas dessa forma. E assim que eu terminei de falar, e nós fomos para a reunião, e os adolescentes, os capitães, se sentiram um pouco cobrados, né, de que aqui em São Paulo nós estamos um pouco parados com relação a isso. Então eles na hora do almoço já ficaram incomodados e tiveram comunhão, e à tarde já tiveram uma saída. Eles queriam ter essa experiência, queriam sair da inatividade, né, nesse sentido, ter essa experiência, né, dessa nova forma de atuação, e graças ao Senhor, o Senhor deu várias experiências para eles. Por isso que nós estamos chamando, né, os três aqui para nos dar testemunho vivo, né, do que o Senhor está fazendo. Porque eu fiz questão disso, porque eu gostaria muito, muito que todas as igrejas pudessem, né, todas essas experiências novas, de inovações, que o Senhor está dando para cada parte, né, do corpo de Cristo, isso seja imediatamente praticado por, né, todas as partes, todos os membros do corpo de Cristo. Então, vamos ouvi-los, né, para a gente entender o que é, né? Quem quer começar a falar? Eu vou começar. Minha irmãos, na verdade, eu vou começar um pouco antes. No sábado, nós tivemos um encontro de mulheres conectadas aqui em São Paulo, e eu fiquei encarregada de dar uma palavra junto com outras duas irmãs sobre servir para edificar a igreja. Só que a palavra de comando que nós estamos recebendo agora é que o nosso serviço é cuidar de pessoas. É realmente consolidar essas pessoas para que elas possam ter a oportunidade de fazer parte dos 144 mil, né? Então, e aí no texto falava que você precisa tirar um tempo do seu dia para poder cuidar dessas pessoas, fazer missão familiar, fazer Vem Ver. Só que eu não estava tendo experiência disso.
como é que eu ia falar para as irmãs sem ter a experiência? Mas bom, aí isso foi no sábado. No domingo, como o irmão Pedro ele falou, ele deu uma palavra para nós na comunhão. E ali na comunhão mesmo, a gente sente um puxão de orelha mesmo, assim. E aí o Bruninho já mandou mensagem: Sofia, a gente precisa fazer alguma coisa. E meu coração já estava queimando também. E aí depois, a gente, logo depois dessa comunhão, a gente já falou: a gente precisa ter comunhão hoje depois do almoço, vamos pegar quem tá livre e vamos fazer. E aí depois do almoço, a gente chamou os adolescentes mais velhos e os capitães que estavam ali disponíveis na hora. E a gente queria operacionalizar para a semana. E de repente, mas vai ter GF nessa casa hoje. Mas vai ter GF naquela casa hoje. A minha prima acabou de abrir a casa dela. Então acabou que aconteceu de maneira muito espontânea Amém. de nós irmos para os GFs no próprio domingo Amém. e fazendo Vem Ver. Amém. O domingo, o Bruninho vai complementar o sentimento que a gente teve. Amém. Senhor Jesus, irmãos, foi realmente uma atitude mediante o que a palavra fez no nosso coração. Porque quando o irmão Pedro falou, aquilo soou para nós como: olha, vocês têm uma bênção, vocês têm a palavra profética, mas se vocês não trabalharem, vocês vão perder isso. E nós não queremos perder essa bênção. Então, no momento que, enquanto o irmão Pedro falava ali na comunhão, eu já comecei a ficar desesperado, porque eu não queria perder aquilo. Eu falei com a Sofia e ela estava com o mesmo sentimento, então a gente começou a conversar. Falamos com o irmão André, com o irmão Douglas, né, os irmãos à nossa frente. E aí, como ela contou, né, quando acabou a reunião, a gente já se reuniu depois do almoço para ver o que a gente podia fazer. Mas não tinha algo, né? Não tinha um planejamento. A gente passou o sentimento para eles e falou: e agora? O que que a gente faz? Mas começou a aparecer muitas casas, né? Amém. Chegaram irmãos falando assim: olha, eu quero abrir a minha casa pro Vem Ver. Aí chegou outro capitão e falou: a minha prima falou que queria uma reunião na casa dela também. Sim. E todas essas reuniões, elas acabaram ocasionando que era na região da Zona Leste. Então, parecia que o Senhor estava confirmando todas as coisas. Amém. Ele precisava de uma reação nossa para mostrar tudo que ele podia fazer. Amém. Porque a palavra já está pronta, ela Sim. já tem poder. Amém. Então, quando a gente reagiu, o Senhor mostrou tudo. Amém. E aí a gente já se programou na hora, já chamou os adolescentes, começamos a montar as equipes, ligamos para o irmão Fabiano para pedir um modelo, né, para ser encabeçados também, Legal. e pedir uma direção para ele. Ele compartilhou conosco as experiências e tudo mais, e a gente saiu para praticar. Amém. E foi algo sobrenatural, né? A gente foi para 4 regiões, fizemos Vem e Vem todas para levar as pessoas para as casas, né? E no final, irmãos, a gente conseguiu muitos convidados. Acho que o Matheus vai contar um pouco melhor as experiências, mas só para adiantar para os irmãos, a gente conseguiu 18 casas abertas já para consolidar essas casas. Amém. Algumas a gente já contatou para visitar durante essa semana e a próxima. Amém. Então a ideia é, como a Sofia falou, é engajar essas pessoas, porque não é para fazer número, mas é realmente para colocar as pessoas dentro dos 144 mil, Amém. para elas serem vencedoras, edificarem a igreja com a gente, pregarem o evangelho com a gente. Então a gente não pode parar. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Só um detalhe, para quem não conhece São Paulo, a zona leste de São Paulo, de metrô e de ônibus e de trem, leva mais ou menos 1h30 para ir e mais 1h30 para voltar. Sim, sim. Então requer, digamos assim, um esforço, mas quando o Espírito falou, a gente nem pensou na hora, a gente só falou assim: gente, a Zona Leste tá pronta para nos receber, vamos. A gente não pensou nas consequências, não pensou em como a gente só foi. Amém. E aí o Matheus vai falar a experiência lá em São Miguel, que é um bairro da Zona Leste. Sim, a gente teve essa experiência em São Miguel e o nosso GFCM, principalmente o da equipe da Sofia, comigo, a gente foi lá para a Zona Leste e foi num apartamento. Por conta disso, não deu para muitas pessoas entrarem lá dentro, né? Mas a gente estava fazendo grito de guerra para aquecer espírito, separar 2 equipes, uma ia para uma praça lá perto e a outra ia ficar no apartamento. Aí, enquanto a gente fazia o grito de guerra, um rapaz que morava ali perto, ele escutou, né? A palavra ecoou e ardeu no coração dele. Aí ele ficou na frente do apartamento, e nessa mesma hora chegou um irmão. Já orou por ele e convidou. Então, Ali perto é fora do prédio. fora do É prédio. fora, não é no... Ecoou. Ecoou fora Fora do do prédio. prédio. É isso aí. A palavra já ardeu no coração dele e o irmão já convidou ele, né? E ele se sentiu muito tocado com isso. Aí, na hora de separar as equipes, ficou 2 pessoas no GFCM, lá no apartamento,
E as outras pessoas foram. E ele já falou, não, eu quero ir com vocês, quero fazer isso, quero provar mais disso. Vem ver. A gente foi pro Vem Ver. Aí fizemos na praça, já foi um GFCM na praça, né? Aí convidando as pessoas, e ele sempre encorajado, falando, não, vem experimentar, tem grito de guerra, tem imersão, tem palavra, tem um monte de coisa. Ele se sentiu muito tocado com isso. E foi convidando as pessoas. No final, ali no momento, né, do GFCM na praça, a gente conseguiu 7 pessoas. Amém. Amém, perdão. A gente conseguiu 7 pessoas. E também a gente falou, não vamos ficar só parado aqui. Aí a gente saiu, continuou andando e foi pegando mais contatos. Então foram 7 pessoas, né, fora os 7 contatos que participaram do GFCM na praça. E também mais 12 contatos à parte. Amém. Então a gente conseguiu alcançar muitas pessoas por meio disso. Amém. Fora essa experiência, né, que a palavra que hoje ardeu no coração desse irmão. Amém. A gente está entrando em contato com todos eles e são casas abertas, né? A palavra, ela salva as pessoas, não Amém. somos nós. Amém. Amém. E mais um testemunho, no sábado, veio uma irmã conversar com o Bruno e pediu ajuda, porque ela não sabia fazer imersão e ela queria estar perto dos irmãos. E aí o Bruno falou, ela é de São Miguel, manda mensagem para ela. Eu liguei para ela, falei, estamos indo para o GFCM em São Miguel, você gostaria de participar? E aí ela falou, me mandou mensagem, falou, eu vou ver, eu trabalho muito, eu tenho as crianças, eu não sei como é que fazer, mas eu quero estar muito perto da palavra, eu quero estar Amém. perto dos irmãos e tudo mais. E aí no GF, quando a gente chegou lá depois de 1h30, a gente chegou lá e ela estava lá. Graças a Deus ela estava lá. E aí, a pedido dessa irmã, a gente ficou na casa para consolidar a imersão refinada para os irmãos aprenderem a fazer, enquanto a outra equipe estava na praça. E aí, depois que terminou o nosso GF, ela falou, irmãos, a reunião do próximo GF vai ser na minha casa. E aí depois os irmãos falaram, Sofia, ela nunca abriu a casa. Ela nunca tinha aberto a casa para o GF. E não só isso, aí os irmãos que foram pro GF que foram pro Vem Ver junto com o Matheus, eles se tornaram tão felizes que eles começaram a comentar entre si, e aí eles programando, o GF vai ser na casa da irmã, vamos fazer um Vem Ver antes, vamos fazer uns 15 minutos antes, vamos fazer um Vem Ver. Então você vê que é muito possível, foi muito legal, porque realmente a nossa experiência, ela vai ser multiplicada. Amém. A gente crê que vai ser multiplicada. E Amém. também é um encorajamento para as outras igrejas, né? Amém. Não tem impedimento. O Senhor vai fazer. Tem que abrir o coração e se movimentar para fazer. Amém. Sofia, tem só um detalhe, acho que ainda não tinha comentado com eles dois. Essa irmã, hoje de manhã, eu mandei a imersão para ela, para ajudar a encorajar. E eu vou ler para vocês a resposta que ela mandou para mim. Amém, Bruninho, muito obrigada. Acredita que hoje cedo já consegui orar por uma pessoa no ônibus? Ela chorou, agradeceu e disse que estava precisando muito. Por favor, continue me mandando o panfleto da imersão. Que o Senhor abençoe todos vocês, jovens, adolescentes, e a pregação do Evangelho do Reino. Amém. Então, irmãos, a gente não sabe, mas é a palavra. A Amém. gente não sabe fazer, a gente não tem força para fazer. Mas quando a gente usa a palavra, o Senhor faz todas as coisas. Amém. Amém. Isso aí. O Mateus, eu recebi esse ecoar o grito de guerra do apartamento para fora. É esse caso aqui? Esse caso aqui? Aqui, ó. Foi o Abraão que mandou? Esse aqui? Foi, isso mesmo. Isso. É isso mesmo. Esse aqui? Isso, ecoa. Então, esse caso aqui, né, o irmão que mandou escreveu assim, que uma irmã da rua filmou o barulho do grito de guerra no apartamento da Viviane É em assim mesmo. Vinícius, né, GFCM, nesse Uau. domingo, na hora que os irmãos estavam chegando, e um vizinho, Cláudio, na rua, ouvindo e acompanhando o grito, né, e nisso passa um irmão e o convida para ir lá. O barulho da... né, o irmão escreveu o barulho da vida. Detalhe, o irmão que o convidou falou-nos que tinha orado ao Senhor para dar um convidado para levar o GFCM. Uau. Amém. Então, esse convidado, em conversa, esse Cláudio, né, Sim. falou que o ano dele foi muito triste. Em um só mês, ele perdeu 5 pessoas da família. Em uma das perdas, um sobrinho jovem se suicidou. A rua é cura e ir para a rua leva cura. Amém. Então, Aleluia. né, aproveitar, né, falar para todos os irmãos, olha só que loucura da vida da igreja, né? Amém. Aquele vigor todo, os milagres, né, que aconteciam no começo do livro de Atos,
né, e ficou sem acontecer durante 19, 20 séculos quase, né? Então, graças ao Senhor que está voltando a acontecer. Amém. E especialmente, irmão, pela simplicidade dos nossos adolescentes, e hoje são capitães, essa simplicidade de crer na palavra, sabe? Isso é que fez até começar a comportagem dinâmica. A comportagem dinâmica surgiu através de um grupo de jovens que creram que o irmão Dong era o homem de Deus, Sim. Amém. né? O que Sim. ele falava vinha da parte de Deus, e assim surgiu a comportagem dinâmica. E agora, hoje nós temos um grupo de adolescentes, que hoje já são jovens, também creram na palavra Amém. com simplicidade, Sim. e todas essas experiências que passam para eles, eles creem que isso vem de Deus, e o poder do Espírito passa a atuar, porque se você não crê, não, a palavra não tem poder. Se você crê, a palavra tem poder. Então, eu quero encorajar vocês todos, se você, você é da liderança de alguma igreja, ou você faz parte de algum grupo familiar, ou você, como aquela irmã, né, Bruninho? Aquela irmã que ainda tem dificuldade Sim, sim. de fazer imersão, Sim. de entender o que é imersão, entender o que é grito de guerra, sabe? Não tenha, sabe? Não tenham medo, não tenham Amém. temor. Convida os adolescentes, convida os capitães, né? Convide os intendentes junto com eles, Sim. né? Para a gente todos podemos entrar. E eu acho que essas experiências desses três jovens, olha só que coisa preciosa, Amém. né? Que o Espírito não pode fazer, né? Estão apenas mencionando pouca coisa, acho que eles não contaram tudo ainda, né? Então, além das experiências que o Fabiano está tendo, né? Exato. As equipes Fabiano, isso pode acontecer no mundo todo, né? Amém. Então, graças ao Senhor, irmão, estamos muito contentes, né? Eu gostaria realmente de encorajar todos vocês, né? E se tem alguma igreja ainda que não tem ainda ação de adolescentes, procure ajuda, né? Certamente tem algum grupo de adolescentes aí perto de vocês, né? E sem, sabe, se a gente continuar sem os adolescentes, o jovem não se envolve, né? E se o jovem não se envolve, não tem trabalho para os intendentes, né? Aí nós ficamos daquela velha maneira convencional, tradicional da vida da igreja, que não é frutífera, né? Ela não consegue reproduzir. Então vamos mudar, né? Vamos aproveitar. Olha só o que esses meninos fazem, né? Eu não consigo fazer, né? Olha só a reação rápida, Amém. né? E ação rápida, e o Espírito era com eles, né? Amém. Não se importarem em viajar. Realmente em São Paulo é difícil, né? Zona Leste parece uma outra cidade, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, né? Só para vocês saberem, a Zona Leste de São Paulo tem 4 milhões e meio de habitantes. É uma cidade, é uma metrópole, né? Sim, País. sim. Então, assim, aqui os números são muito grandes. Então, nós precisamos sair, Amém. encontrar Amém. as pessoas. Amém. Né? E hoje, graças a Deus, hoje está tendo uma reunião dos intendentes aqui em São Sim, Paulo, Amém. justamente para encorajar os intendentes. Sim. Vamos usar essa ferramenta, não vamos ficar, né, sempre no tradicional, e as coisas não vão acontecer se a gente ficar, né? E nós queremos trazer o senhor de volta, Amém. com 144 mil Amém. vencedores. Né, Amém. André? É isso aí. Olha, irmão Pedro, eu acompanhei a movimentação deles pelo nosso grupo, né? A Sofia iniciando e tal, e eles se reunindo e logo no final da tarde vendo tantas Experiência. experiências novas, né? E aquilo que o irmão Pedro falou acho que foi no grupo de cooperadores, tem pessoas precisando muito dessa palavra, né? Pessoas que estão sofrendo aquele senhor que tinha. E assim, isso encorajou. Hoje mesmo eu também estava com esse sentimento no coração. As pessoas precisam da palavra, as Amém. pessoas precisam de alguma coisa. Então, até passei um kit para um conhecido meu que estava precisando também. Eu acho que, claro, são N ações, mas só ver que às vezes a gente pensa que em São Paulo, né, irmão Pedro, é muito mais difícil. São Paulo é tudo tão difícil. Não, dá em BH, mas não dá em São Paulo. Não é verdade, né, meninos? É só sim. sentar no almoço, chamar umas pessoas, pegar um metrô, né, crendo na palavra, foi o que vocês fizeram. Foi. E, de repente, o Senhor fez tudo isso. Amém. Maravilhoso, maravilhoso. irmão Pedro. Amém.
Você quer comentar mais uma coisa dessa ação, dessa saída? O André falou agora de pessoas precisando, né? Eu me lembrei, o Matheus contou sobre São Miguel, né? Do GSM que a gente fez em São Miguel. Mas foram 4 bairros. Certo. Quais bairros E foram? foi São Miguel, Itaquera, Itaquera Cidade Tiradentes e e Lapa, né? lá. Lá, pá. Isso. E aí, eu fui com um grupo pra Cidade Tiradentes, que é no meu local onde eu me reúno, né? Antes de vir pra casa de adolescentes integral. E lá tava com mais 2 capitães e a gente saiu antes da reunião pro Vem e Ver. A gente não sabia muito bem como seriam as coisas, mas esse é o nosso coração, era praticar, né? Amém. E aí passou um menino de bicicleta na rua. Eu chamei ele pra reunião, falei, vamos pra uma festa? Aí ele olhou e falou assim pra mim, eu só vou se a minha mãe deixar. Aí eu pensei, tá bom, vamos falar com a sua mãe, chama ela. Quando eu falei isso, a mãe dele apareceu na janela. E falou, quem são vocês? Pra onde vocês querem levar o meu filho? Aí eu falei pra ela, a gente vai ter uma festa de Jesus, eu quero levar seu filho, se vocês quiserem ir também. E aí ela falou, então sobe aqui que eu preciso de uma oração. Olha isso. Olha, Amém. Olha só. E os testemunhos do irmão Fabiano, né, da equipe em Poços de Caldas, era sobre não só os adolescentes, mas também falar com os pais. sim. Então a gente estava com esse sentimento de alcançar os pais. E aí, sem eu saber como eu poderia alcançar um pai, ela me convidou para entrar na casa dela. Amém. Então a gente subiu e aí ela mostrou a mãe dela que tá numa situação delicada, já é de idade, tá doente. Ela falou: eu preciso muito de uma oração, preciso de alguém para nos ajudar. E a gente orou por eles, fez imersão junto com eles. Aí depois que a gente fez imersão, ela já estava mais feliz assim. E ela falou para nós: olha, eu queria que alguém pudesse fazer um culto de jovens na minha casa. Vocês podem vir na minha casa algum dia da semana? Eu falei, Amém. mano, lógico que nós podemos. E aí a gente pegou o contato dela e já marcou uma visita para amanhã na casa dela. E ela ficou agradecida. Ela só não pôde sair de casa, né, para ir no GFCM, porque ela estava cuidando da mãe dela. Mas ela liberou o filho dela para ir junto com a gente. Ele Amém. foi, desfrutou do GFCM, pulou. E já é, além de ser mais um adolescente que pode trazer outros adolescentes, Amém. porque ele tem amigos, mas também é uma família. É a mãe, eu sei que ela tem outra filha também, que é jovem, acho que tem 18 anos, então a gente pode trazer também. E mais o que que a gente vê? O que o André falou, que as pessoas estão precisando. Sim. Se eu não tivesse chamado aquele adolescente, eu nem ia saber que a mãe dele precisava de uma oração, que a família precisava do Senhor. Amém. Mas dá pra ver que o Senhor guia todas as coisas, né? Amém. Então a gente vai com a palavra, tem uma atitude, usa a palavra, e aí o Senhor mostra que tem pessoas precisando daquela palavra, pessoas precisando que você vá até elas e leve essa palavra. Sim. Então essa foi literalmente a nossa experiência, sabe? Uhum. Foi algo que o irmão Fabiano falou. A gente entrou em contato com ele, indo pro metrô. E a Sofia, a gente ligou para ele, desesperado assim, "Ô, Fabiano, qual a sua experiência? O que vocês estão desfrutando?" Ah, então não foi um treinamento de várias horas. Foi. Ligaram pra ele. Ligaram Exato. Ligar desesperadamente pro Fabiano, ajuda a gente, pelo amor de Deus. Aí ele passou a experiência e comentou sobre isso, sobre convidar os adolescentes, e além disso, ir até os pais deles, né? Amém. E a gente realmente tocou muito nisso, porque realmente, assim como na reportagem, qualquer coisa, pedir ajuda é sempre muito importante. Amém. Então, como o Pedro falou, nós estávamos praticando muito, a gente foi pedir ajuda para quem está praticando, Amém. para quem está tendo experiência nisso. Amém. Então, quando a gente pediu ajuda, o Senhor foi lá e atuou, né? Amém. Ele falou uma coisa que tocou muito. Ele falou: você já pediu ajuda, então o Senhor já preparou a palavra. Senhor Jesus. Agora é só ir, só tem experiência. Amém. Aí chegando lá, a gente praticou isso, né? Tanto com o Bruno aconteceu isso. Com a gente tinha uma menininha passando de patins. Aí a gente tava aquecendo o espírito, né? Chegando na praça. Ela passou, o que que vocês estão fazendo? Né? Aí tava eu, também um adolescente aqui da casa de São Paulo, e também uma irmã mais velha, Valente Davi, né? De São Miguel. E ela passou e comentou sobre isso. Falou: o que que vocês estão fazendo? A gente queria convidar você para uma festa. Aí o pai dela veio logo atrás. Então o senhor já mandou os dois, a gente já convidou eles, aí depois apareceu a esposa dele, e apareceu mais um filho dele. Então realmente é isso, né? É pedir ajuda para os irmãos, Amém. para quem está tendo experiência sobre isso. Então a gente foi pedir ajuda para o irmão Fabiano, ele passou e o senhor já deu a palavra, né? Amém. Ele só executou. Amém. Amém. Vocês estão vendo, né? Vocês estão acompanhando, vocês estão vendo o desespero dessa geração, né? Eles, por acompanharem a palavra de perto,
e sentem a pulsação do coração de Deus, né? Amém. E esse desespero no coração de Deus Sim. e precisa da cooperação da igreja, Amém. né? E hoje o Senhor milagrosamente chamou essa geração, né? Eu quero dar uma rápida recordação, porque Salmo 110, versículo 3 foi uma promessa que Deus deu para nós. Na Amém. verdade, era uma promessa que o Pai deu para o Filho, Sim, né? sim, Jesus Cristo, sim. para que o Pai pusesse todos os inimigos debaixo de seus pés, né? E o Pai convida o Filho, senta-te aqui à minha direita, né? Que eu até que eu ponha, né, por estrado de teus pés todos os teus inimigos. E ele em Salmo 2 ele fala para o filho: pede-me que eu Amém. te darei, né? Amém. Eu te darei, e te darei o quê? Te darei, você vai reinar sobre as nações, só que eu vou te dar um exército, Sim, né, de jovens santos. sim. Isso aí, voltando para Salmo 110, versículo 3, que no momento da aurora, né, realmente, acho que a grande maioria não está percebendo que a vinda do Senhor realmente está acontecendo. Amém. É como nos dias de Noé, né? Todos ainda se preocupam com suas coisas, comem, bebem, casam, dando-se casamento. Também nos dias de Ló, também, né? Todo mundo vivendo regaladamente em pecados, tudo. Mas nós estamos percebendo pela palavra, né, que amanhã está chegando. Sim, sim. E a aurora chegando, e o Pai prometeu fazer cair como gotas de orvalho, né? Jovens santos, né, para formar um exército. Sim. Amém. Isso foi dado, né, essa palavra foi dada em 2020. E nós não tínhamos nada, nenhuma concretização dessa palavra em 2020. Aí, ontem, né, a gente estava tendo comunhão com alguns irmãos me lembraram que em 2021, no meio de 2021, já, né, o irmão Alex, lá em Campo do Jordão, Sim. já começou a liderar Uhum. uma equipe de adolescentes. E adolescentes, eles iam para as ruas de Campo do Jordão como valentes. Amém. E ali mexeu com a cidade, ficou conhecido na cidade, né? E aí, no final de 2021, já também aconteceu, né, com Fabiano, lá em Belo Horizonte, né? E 2020, 2021, 2020 foi dada a palavra, 2021, né, começou a acontecer no meio do ano até o final do ano, e em 2022 começaram a surgir casais adolescentes, Amém. até que nós temos mais de 500, né? Porque 500, Amém. 500 já é um número, 500 Sim. já é um número passado, Sim, né? passou. Tem algum, né? Alguém deve ter um número mais atualizado, né? 500 casas de adolescentes. Então, eu quero dizer para todos que nos acompanham, essa ferramenta Sim. foi Deus quem deu para o seu filho, Amém. Amém. para formar esse exército de jovens santos, para poder trazer o Senhor de volta. Sim. Portanto, né, nós que somos adultos, né, para nós entrarmos na boa terra de Canaã, temos que ter outro espírito. Amém. Esse outro espírito é o espírito de Caleb e de Josué. Amém. Né? Amém. Nós não somos aquela geração antiga, né, que não pôde entrar na boa terra de Canaã por incredulidade, né, e por rebeldia, por desobediência. Mas graças a Deus que hoje nós temos intendentes muito, né, muito também positivos, estão Amém. aqui trabalhando juntos. Só que, né, nós, os adultos, os intendentes, precisam acordar, precisamos, né, ser despertados de usarmos mais, né, isso que Deus deu, né, os adolescentes já estão crescendo, estão virando já, né, valentes de Davi, estão virando já capitães, né, e nós, o Senhor realmente está formando esse exército, e nós precisamos usar esse exército, irmão, né, não podemos mais, né, vocês estão percebendo o meu desespero, né, Sim. não podemos continuar sabe, na velha maneira da vida da igreja, né, maneira convencional, tradicional. Sim. Por mais que, né, os irmãos idosos, os irmãos adultos são fiéis, e eu creio que todos são fiéis hoje na igreja, são fiéis, mas se a gente não descobrir
olha só o que eles podem É fazer, isso aí. né? Vamos pedir ajudas, né? Amém. Vamos pedir Amém. ajuda. Eles poderiam nos ajudar, juntamente com adolescentes, capitães, intendentes. Irmão, nós vamos formar umas equipes maravilhosas e a multiplicação até julho do ano que vem, a duplicação de número de pessoas, não é totalmente possível se a Amém. gente Sim. atuar, né, desse Sim. jeito, né? Amém. Eu creio que a grande parte vai ser adolescentes Sim. e Sim. também nós vamos agregar muitos pais, familiares, né, nesse número, né? Então, Amém. eu creio, né, André? Tem uma experiência esse final de semana, irmão Pedro. No sábado a gente levou uma família para Caldeirões e Sumaré, né? E levamos e a gente deu uma tarefa para as meninas que era cuidar da menina lá na salinha de crianças. E a família foi. No domingo, mudou um vizinho na nossa frente e veio um amiguinho brincar com elas ali. Aí uma delas falou assim: Você vai pra igreja? Aí ele falou: Acho que se alguém me convidar, eu acho que eu vou. E aí, logo depois, a gente conseguiu convidar a mãe também. Ou seja, até as crianças Já tô no estão nesse. Sim. Ninguém. Esperança. Então, essa vitalidade da É. igreja hoje, em todas as faixas etárias, tá todo mundo falando: Vem, vem. É o momento do Espírito, É o né? momento do O Espírito está fazendo. Amém. E a gente tem que aproveitar esse momento, né? Amém. Amém. E só para a gente não ficar, né, em brancas nuvens a mensagem, né? Sim, sim. Nós vamos culminar um pouquinho a mensagem, que Amém. é a mensagem 26, o julgamento de Deus sobre os falsos mestres. Nós vamos falando de 2 Pedro, já capítulo 2, a segunda parte, né? Mas eu ainda, né, antes de entrar nesse texto propriamente dito, eu ainda falei um pouco do desespero do apóstolo Pedro de mostrar a importância da presente verdade, Amém. a importância da palavra profética, Amém. né? Porque os falsos mestres estavam espalhando que Pedro estava exagerando, mesmo aquela experiência do Monte da Transfiguração, que Jesus de repente se transfigurou, né? Ele viu a glória e resplendor do Senhor Jesus e a voz que dizia, né? Esse é o meu filho, a quem me comprazo, a ele ouvi. Quer dizer, então eles acham que é uma fábula engenhosamente inventada, né, para atrair pessoas. E Pedro fala, não, nós somos testemunhos oculares Sim, disso. sim. Só que aí, em seguida ele fala sobre a palavra profética. Mas ele não está querendo dizer que a palavra profética se refere somente àquilo que ele viu, Sim, né? sim. Por isso que nós falamos aqui no versículo 19, do capítulo 1, né, 2 Pedro, temos assim tanto mais confirmada. Temos assim, nós falamos, tem uma conjunção e, tá? No lugar do assim, seria o e. Esse e quer dizer o quê? Além dessa experiência do Monte da Transfiguração, né, assim como toda a palavra profética, ela vem com confirmação, Amém. sabe? Então, por isso que Pedro, na verdade, estava dando muita importância para a palavra, porque os homens estavam sendo enganados pelos falsos mestres, Sim, sim. sabe? Então, eu quero novamente, por isso que eu fiz questão de falar isso novamente, porque a palavra, né, a palavra que vem de Deus, ela tem poder. Amém. A grande diferença é em que ela tem poder. Amém. Vocês acabaram de ouvir o testemunho desses jovens, né? Sim, sim. A palavra, quer dizer, eles creram, saíram, foram praticar. E quem fez a obra? Quem deu poder? Quem que atraiu? Né? Como é que achou aquela mulher que queria oração em casa? Né? Como é que encontrou aquela pessoa que 5 pessoas da família morreram e ela estava procurando e ouviu um grito de guerra no apartamento? Quer dizer, tudo isso é feito pelo poder da palavra Amém. e pelo Espírito. Amém. Nós não temos capacidade, Nenhuma. né? Se Deus não fizer, então temos que confiar, irmãos. Se uma palavra vem da eloquência humana, vem do conhecimento bíblico, mero conhecimento bíblico do homem, bom, não tem poder, não executa essa obra. Mas se essa palavra vem da boca de Deus, Sim. ela é a palavra profética. Amém. Ela é a presente verdade. Sim. Amém. E ela então produz, né? Ela faz você ser ativo e frutífero, Amém. né? E as coisas começam a acontecer. E nós não temos tempo a perder, queridos irmãos. Não temos tempo de ficar discutindo quem está certo, quem está errado. Não, vamos. Né? A palavra está sendo dada para nós, né? Vamos crer Amém. com simplicidade, vamos praticar Amém. e as coisas vão acontecer, né? Amém. Aí no começo, da
dessa parte da palavra, depois que Pedro, no começo do capítulo 2, ele falou sobre até mesmo os anjos, né? Lá em Sim, Gênesis 6, sim. até os anjos que eles pecaram, Deus não poupou a eles, não. Deus os precipitou, estão guardados em prisões eternas para ser julgado no juízo final. Sim, Quer dizer, sim. nada fica impune. Então, e também no tempo de Ló, né, afligido pelo procedimento libertino daqueles insu- insubordinados, que era a situação de Sodoma, né, mas eu falei, né, rapidamente, isso já na outra mensagem, de que Ló, né, que deveria acompanhar Abraão, né, Sim. eu não sei como explicar para vocês, é como se fosse no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né, depois que eles receberam aquela palavra com poder, eles foram libertos do apego ao dinheiro, né? Imagina só, eles são todos judeus Sim. que creram no Senhor Jesus, e o apego ao dinheiro era uma coisa muito forte na raça judaica, né? E, de repente, eles todos, né, venderam suas propriedades e depositaram o dinheiro aos pés dos discípulos, dos apóstolos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, sabe, quer dizer que eu não tenho, sabe, o meu futuro é servir ao Senhor, o que eu tenho é para servir ao Senhor, é para a obra do Senhor, está aqui, ó, meu dinheiro, está aqui depositado na frente. Quer dizer, eu não tenho mais meu rebanho, Amém. eu não tenho mais minhas propriedades, Amém. tudo que eu tenho. Na verdade, Ló deveria fazer isso. Sim, sim. Abraão, eu sei que você creu no Senhor Jesus, saiu de Ur dos Caldeus, veio para essa terra, não sabe nem onde é, você vive como peregrino, porque tudo que você tem é para o Senhor, e o Senhor te abençoou com muitas ovelhas, muito rebanho, tá? E tudo é por causa do Senhor, né, que te chamou. Então, o que eu tenho aqui, eu recebi coadjuvantemente da tua bênção. Então, o que eu quero viver como você. Eu quero viver como você. Tudo que eu tenho é do Senhor. Amém. Então, tudo que eu tenho é seu. Eu não quero ter meus pastores, meu rebanho. Aí não teria problema Verdade. de conviver juntos. Eles não conseguiram conviver junto. Por quê? Porque Ló queria ter sua própria propriedade, seu próprio rebanho, né? Seus próprios servos, pastores, quer dizer, aí deu conflito, né? Porque tudo que Abraão tinha era do Senhor. Sim. Então, hoje na igreja, a mesma coisa. A gente não vai conseguir conviver se, isso é meu, aquele é seu, tal, tal. Se a gente tiver um só coração, tudo que nós temos é do Senhor. Amém. Então, irmãos, nós temos adolescentes se aplicando, Amém. né? Nós temos jovens também Amém. saindo às ruas, fazendo vem e vê tal, os intendentes ajudando, tá? Sabe, tudo que nós temos é para isso. Amém. Aí sim, aí a coisa funciona, né? Amém. Aí o Senhor pode voltar, tá? Então, os falsos mestres, né? Eles aqui fala, né? A gente fica, versículo 10, né? Fica até meio estarrecido, né? Da situação deles, né? Sim. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, Sim. andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Quer dizer, então esses falsos mestres estão tão cegos pela sua própria ambição e são, na verdade, marionetes na mão de Satanás, Sim. né? Então, eles proferem mentiras, eles proferem palavras arrogantes, eles nem sabem do que estão falando. E, na verdade, Pedro, né, descreve aqui, eles não sabem o que estão falando, são ignorantes daquilo que falam, né? E eles são, né, eles menosprezam qualquer governo. Mas isso é muito perigoso, a gente mexer no governo de Deus, Sim. né? Deus tem estabelecido autoridades, seja no mundo, seja na igreja. Sim. Sabe, se você ir contra a autoridade, é uma coisa muito séria. Você, ao ler a história da Bíblia, toda vez que alguém rebelou-se contra a autoridade que Deus estabeleceu entre o povo de Deus, o fim deles é muito triste, Sim. né? Miriam teve lepra imediatamente, né? Corá depois Datã e Abirão, eles, né, foram engolidos vivos embaixo da terra. Quer dizer, Sim. não tem fim, não tem fim
né, alegre, tão feliz, né? Por isso, temos que tomar cuidado. Graças ao Senhor, que a nossa geração nova toda estão entrando nessa nova cultura. Amém. Eles amam a palavra, reverenciam a palavra, né? E eles têm respeito pelos mais velhos, respeitam pelas autoridades que o Senhor estabelece na Amém. igreja, né? Isso tudo vem da vida, vem da Amém. palavra. Amém. Então, quando você não segue o Espírito, você segue a carne, sabe? Aí pode crer que você, sabe, no começo, como Ló, você pode ser até um temente a Deus, Uhum. mas no fim você acaba caindo, né, levando a sua família para a situação de Ló, que era uma coisa horrível. E imoralidade, né, chegou a um extremo, né, no fundo do poço. E a vergonha já não tinha mais, né? Uhum. Então, como é que um homem piedoso pode levar sua família para lá? Por quê? Porque não anda segundo o Espírito, Sim. né? Seguiu a carne. Sim. Por isso, irmão, não pense que você é forte. É. Se você se afastar da verdade, se afastar da palavra, se afastar de Abraão, se afastar daqueles onde, né, tá a palavra de Deus, você não sabe onde você pode chegar, né? O fundo do poço você pode chegar. Então, aí, até os anjos, né, eles temem, né? Sim. Eles respeitam muito a autoridade. Eles podem ter feito besteira lá em Gênesis 6, né, tal, mas eles temem, né, que eles não mexem com a autoridade, não. Sabe que Deus não brinca com isso, tá? Então, graças ao Senhor né, o Senhor está nos alertando com essa palavra. E, principalmente, isso tudo, na verdade, deve nos levar a amar mais a palavra ainda, Amém. né? Amém. Amar a palavra tem poder, e a palavra nos salva, nos dá saúde, Amém. né? Salva a nossa família, né? Amém. Irmãos, olha só, nossos adolescentes hoje sendo salvos, Amém. né? Imagina, sem essa proteção da palavra, né? Os adolescentes vão para o mundo, vai para, É. né? Estão totalmente desencaminhados, né? Vocês querem falar alguma coisa? Quando o irmão fala de autoridade, né, Pedro, eu lembro muito da experiência de Davi. Porque Davi, ele foi, depois de Saul, ele foi nomeado rei pelo Senhor, né? Sim, Mas Davi, ele tinha tanto temor, né, respeito, Sim. sim, que ele não ousava pôr a mão em Saul. sim, E não só isso, mas Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. sim, Ele fez muitas coisas, né, mas sim, por causa desse coração de humildade, um sim, coração de respeito, um sim, coração de amar o que o Senhor, porque o Senhor já tinha dado, era dele, sim, mas ele sabia que não era dele até que o Senhor desse, Exatamente. sim, né? Então, isso me lembra muito essa experiência de Davi e que sim. realmente a autoridade está ali porque o Senhor instituiu. E Amém. não cabe a gente escolher se a gente quer ou Sim. não. Não Amém. cabe a gente se a gente achar bom ou não, mas é crer no que o Senhor está fazendo. Amém. Sim. Porque o Senhor é dono de todas as Amém. coisas, então ele vai decidir o que ele quer fazer, né? Sim. Amém. 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 É verdade. Eu lembro também, né, que o irmão Pedro falou na mensagem 26, sobre ali no final em Judas, né? Uhum. Que o arcanjo Miguel, ele estava pelejando contra Satanás também, Sim. mas pelo que aconteceu antes, né, por Satanás antes ser um anjo que foi estabelecido por Deus e tinha uma posição de liderança, o arcanjo Miguel, que estava ali por algo bom, digamos assim, né, Uhum. mas não ia contra. Sim. Então essa questão Bem diferente. exato, essa questão da autoridade é muito importante, da gente Uhum. reconhecer quem o Senhor colocou à nossa Amém. frente. Sim. Amém. Porque, olha só, não é simplesmente uma pessoa à sua frente. É uma pessoa que o Senhor colocou à sua Exato. frente. Sim. E o Senhor sabe o que está fazendo. Exato. Então, se ele coloca alguma coisa ou se ele dá uma ordem, qual que é o nosso papel? É só crer e obedecer. Amém. Sim. Então, se a gente vai em uma direção contrária, a gente está contra o que Deus está falando. Se a Sim. gente não concorda, a gente está contra o que Deus está falando. Sim. E aí, como vocês mostraram, né? Os exemplos que a Bíblia mostra pra gente não são nada bons, né? Sim. Então, qual que é o nosso coração hoje? Vamos crer. Amém. Se o Amém. profeta falou, crê. Amém. Não Sim, duvida, amém. só crê, Sim. obedece e o Senhor mostra tudo, né? Ele Sim. esclarece o nosso coração, Amém. coloca a gente no caminho correto e a gente é abençoado por crer. Amém. Amém. Pode seguir. E um outro ponto que eu queria comentar, ele fala assim, né, versículo 12 e 13. Esses, Sim. todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daqueles que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Aqui fala brutos e irracionais, quer dizer,
combina, está colocando, né, esses falsos mestres pelas suas ações irracionais, Sim. comparando-os como animais irracionais, Sim, quer dizer, nem ser humanos são, né? Sim. Por quê? Porque o que é que faz um ser humano ser um ser humano? Ainda que ele tenha todas as suas fraquezas, como todo homem caído, né, tem todas as fraquezas, mas todo ser humano ele tem uma característica diferente. Nós somos diferentes de animais irracionais. Todos nós temos a consciência. Sim. Nós temos uma consciência. Tanto é que um animal, quando faz alguma coisa ruim, ele não fica arrependido, não tem, né, consciência. Mas quando um homem, por exemplo, né, furta alguma coisa, já tem uma consciência que acusa. Opa, você está pegando alguma coisa que não é sua. Verdade. Né? Então a consciência nos acusa. E esse ponto que eu queria comentar um pouco, porque o Romanos, né, Romanos 2, versículo 14, é uma coisa que eu acho que pouca gente tem essa consciência da importância disso. Capítulo 2, versículo 14: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Quer dizer, mesmo que os gentios que ainda não têm o Senhor, né? Não têm o Senhor, porque os judeus não têm o Senhor, quando não têm o Senhor, tem a lei. Então a lei pelo menos regula eles. Nossa, na lei judaica, a lei de Moisés não fala, não permite fazer isso. Mas no gentio não tem essa lei, né? Mas aqui Paulo fala procedem por natureza de acordo, conformidade com a lei. Porque a lei que foi dada para o povo de Israel vem de Deus. Sim. E é o próprio Deus que criou o homem. Amém. Então, quando Deus criou o homem, ele colocou, né, na nossa natureza alguma coisa já que nos rege, nos governa pela lei, né? Pela lei dele. Né? Sim. Aí no versículo 15: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência. Né? Primeiro, quero dizer, a norma da lei está gravada no coração de todo homem. Amém. Ainda que não seja judeu, nunca leu a lei de Moisés, mas nós temos a lei de Deus gravada no nosso coração. Né? E testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Isso é muito, muito precioso, sabe? Né? Aqui, eu acho que pouca gente entende o que está falando aqui, né? Paulo fala. Nós temos a consciência, nós temos os nossos pensamentos. A consciência vem, né, onde está gravada essa lei natural, essa lei por natureza. E o pensamento é o que rege as minhas ações. Então, quando eu penso em fazer alguma coisa, eu tenho que perceber que eu tenho uma consciência que refletem, né? Você, quer dizer, o pensamento precisa discutir com a consciência, né? O pensamento não pode simplesmente fazer o que o pensamento quer. Quando o pensamento vai agir, então tem que discutir com a consciência. Por isso que ele fala, né, não é isso, né? Mutuamente, é isso, né? Acusando-se. É o 15. Isso. É o 15, né? Mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Quer dizer, então se nós, para ser um ser humano, a gente precisa pelo menos ter isso, né? A consciência funcionando. Mas se você é aquele que age, a consciência te acusa, e você rejeita, e você argumenta, e você vai contra a consciência, você faz isso uma vez, faz isso pela segunda vez, pela terceira vez, aí chega uma hora que a consciência fala, já não vou mais, né? Não vou mais acusar porque não funciona, né? Então, aí a consciência fica cauterizada, aí você fica como um animal irracional. Verdade. Você vive como sem, né? E o que Pedro está querendo dizer, que esses falsos mestres foram tanto contra a consciência, né? Eles têm a palavra profética, têm a presente verdade, têm a palavra dos apóstolos, né? E de repente, ele por ambição própria, né? Ou por avareza,
ou por ambição por ter um grupo de seguidores, ou uma busca de fama, primazia na obra do Senhor, na igreja do Senhor, né? Eles vão argumentando contra a consciência e chega uma hora que a consciência não os acusa mais. Aí chega uma hora que eles viram realmente como animais irracionais, né? Por isso que eu fiz questão de explicar esse ponto, porque eu acho que nem todos entendem esse ponto, né? Sim. Aí, em seguida, fala recebendo injustiça, né? Salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Quer dizer, eles se misturavam ainda, né, na vida normal da igreja e vivendo aí a festa do amor, né, tal, mas só que por trás estão ali, né, envenenando os irmãos, né, e jogando esses venenos, né. Então, abandonando o reto caminho, se extraviaram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que é o prêmio da injustiça. Porque, de repente, ele fala de Balaão, né? Porque lá em Apocalipse 2, quando começa a falar das 7 igrejas, das primeiras igrejas, a igreja em Éfeso, depois em Pérgamo, ele fala da doutrina dos nicolaítas, da igreja de Éfeso, e a igreja de Pérgamo fala da doutrina de Balaão e depois a doutrina dos nicolaítas. Sim. Então, são esses 2 pontos, né, que quando você derruba a palavra profética, né, é isso que os falsos mestres estão tentando fazer. E conseguiram fazer no final. No final do primeiro século, conseguiram fazer isso. Né? Você derruba a palavra profética, você não tem mais governo de Deus. Né? Aí o que acontece? O homem precisa inventar um governo humano para governar a igreja. Aí no começo do segundo século surgiu o clericalismo, né? O governo dos bispos, né? E os bispos começam a reunir para governar a igreja, dar direção para a igreja. Não é mais direção de Deus, né? E com isso surge, essa é a doutrina dos nicolaítas, surge o clero, sistema clerical. E quando tem clero e leigos, ora, qual a tendência? Doutrina de Balaão. Qual a tendência? O clero precisa ser sustentado financeiramente. Quem que vai pagar o clero? O clero não trabalha porque cuida das coisas da igreja. E quem que vai? Entendeu? Aí surge o clero ganhando salário. Né? E quando chega a igreja em Pérgamo com o imperador Constantino, adotou o cristianismo como religião estatal, aí toda a liderança do clero se tornou a liderança também do império. Então eles ganhavam rios de dinheiro e também um status tremendo. Aí deformou totalmente a igreja. Né? Então, realmente, esse foi a... Por que que Pedro fala nesse ponto aqui? Porque isso, de fato, estava... Porque o caminho que os falsos mestres tomaram está seguindo o caminho de Balaão. Aqui está falando 15, né? Seguindo pelo caminho de Balaão. Quer dizer, já está prevendo em século II, daí para frente, o sistema clerical acontecer. Tá? Aí o versículo 17 fala, eles são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Né? Quer dizer, eles são líderes. E são, né, para o povo, eles são aqueles que lideram o povo, que suprem o povo, que, né, tal. Só que eles rejeitam a palavra profética. Eles rejeitam os apóstolos. E eles querem, eles mesmos substituir, né, os apóstolos. Só que as pessoas, então, confiam neles, que seguiram ele, confiam neles como fonte. Né? E tá bom, agora vamos seguir você. E o que nós vamos beber? O que nós vamos comer? Só que é uma fonte sem água. Né? Quando eu estava no meio dos apóstolos, misturado na festa do amor, eles conseguiam se camuflar. Né? Eles surfam na onda dos apóstolos. Mas agora que estão por conta própria, né? Eles são fontes sem água. As pessoas vão, quero beber água. Eu não tenho fonte, não tem nada para apresentar. Né? Infelizmente é assim. Aí, versículo 18. Enquanto ainda proferindo palavras jactanciosas da vaidade, engodam com paixões carnais. Né? Engodar aqui é
é isca, né? Uhum. É lançar isca, né? Para poder você Enganar. enganar as pessoas, né? Então, e ainda engordo com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Quer dizer, né, alguns estão, né, estão quase fugindo do erro, eles vão lá, enganam e levam para o erro pior ainda, né? Então, assim, prometendo liberdade, mas eles mesmo são escravos, né? Então isso aqui é terrível, né? Infelizmente, a gente tem que falar porque está aqui em 2 Pedro, que é uma parte que eu não gostaria de falar, mas infelizmente a gente tem que falar porque está escrito aqui. Amém. Isso tem que nos fazer a amar mais ainda com reverência a palavra profética, né? Sim. E a palavra profética que nós estamos experimentando realmente está executando a obra de Deus, está nos, né, tá nos dando tanta segurança, Amém. tanta direção, né? E Amém. para onde nós vamos, e estamos seguros, né? Amém. Então, graças ao Senhor, né, que nós estamos vivendo nessa época, né? Amém. Sim, realmente, o universo todo foi feito pela palavra, né? Então, se nós perdemos esse amor pela palavra, esse desespero, acaba gerando isso, né? Que os falsos mestres, os falsos profetas estavam fazendo. Sim, É uma coisa que eu ganhei muito sobre realmente a mente cauterizada. Sim. Como é algo muito importante a gente prestar atenção. sim, A gente acaba cometendo um erro, aí comete Sim. outro erro, outro erro, outro erro. sim, E a consciência vai avisando. sim, Porque o homem, quando veio de Deus, foi criado por Deus, já veio com essa lei. Essa sim. lei criada por Deus. Amém. E essa lei sempre vai informando o homem, isso daí tá errado. Não faz assim, faz de outro jeito. Sim, Ao Senhor Jesus. sim, Só que o homem vai ignorando essa consciência, Sim. vai ignorando o que está acontecendo. E isso acaba que a mente fica cauterizada, né? Sim. Então ela acaba que a lei de Deus sai dele, né? sim, Então ele não tem mais essa informação vindo de Deus, né? Vindo da consciência. Senhor Jesus. E como o Pedro falou, acaba virando um animal irracional, sim, que não sabe mais o que está fazendo. E sim, acaba cometendo pecados muito piores, né? sim, Ao Senhor Jesus. E esses animais irracionais, né, que já deixaram a consciência, sim, abandonaram tudo, só buscam a degradação da igreja. Sim. Atacam os irmãos, atacam a igreja, a palavra, sim, Senhor Jesus. sim, Então, realmente, é dessa importância para a palavra, né? Sim. Desse que nos volta à lei de Deus, Amém. nos volta a ser pessoas com consciência. Amém. Essa Amém. consciência limpa que está sempre ativa. Amém. E mesmo nas pequenas coisas, ela ainda avisa, né? Amém. Que é o Senhor cuidando de nós, nos Amém. amparando. Amém. Senhor Jesus. Sim, Bem, É por isso que a palavra traz tanta segurança para nós, né? Porque não importa qual ferramenta que você vai estar praticando, ou o que você vai estar fazendo no seu dia, né? Qual é a sua diária, mas você tem a segurança da palavra. Amém. Você vai fazer comportagem? Tem a segurança da palavra. Amém. Você vai fazer viver? Tem a segurança da palavra. Amém. Nas reuniões com os irmãos, na comunhão, naquilo que você conversa, na sua intimidade, tem a segurança da palavra. Amém. Então a palavra nos deixa seguros, ela mostra o caminho que a gente tem que andar, né? Sim. No versículo 19 do capítulo 1, fala sobre a palavra ser como uma candeia. Amém. E é o que a gente tem visto. A palavra mostra para nós onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Amém. Então essas pessoas, elas não têm isso. Elas são enganadas e aí elas se perdem de onde estão. Quando elas vão buscar em uma fonte, não encontram o que elas estavam precisando, não encontram o suprimento. Mas quem anda com a palavra sempre tem um suprimento, Amém. sempre tem uma luz, sempre Amém. sabe para onde está indo, Amém. tem segurança de qual fonte está buscando, porque sabe que essa palavra tem poder, que essa palavra está executando milagres, está executando todas as coisas no universo. Amém. Então a gente não pode deixar se perder, né? Sim. A gente sabe o que que a gente está seguindo, sabe no que a gente crê. E a confirmação está aí. Exato. As experiências que a gente teve vêm de quê? Da palavra, né? Amém. Todos os milagres que têm acontecido em todas as regiões, diversos lugares do planeta, na África, na Coreia, na Europa, aqui na América, tudo vem de quê? Vem dessa palavra. Amém. Então ela nos deixa seguros e ela nos dá uma localização. A Amém. gente não está perdido. Amém. A gente sabe que a gente está no meio de uma noite escura, mas ao nosso redor tem uma luz Amém. que está nos guiando, está Amém. mostrando para onde nós vamos. Amém. O que eu preciso fazer? Seguir essa luz. Amém. É algo simples, né? Amém. É só crer e seguir a luz. Amém. Amém. Contra fatos, Amém. argumentos. Esse trecho todo, né? Tem uma coisa importante, ele fala da palavra profética. Amém. Não podemos abandonar a palavra profética. Amém. Ela é como uma candeia. Depois ele fala de questionar a autoridade, né? Pedro? Os anjos sabem como é sério. Quem trouxe para dentro da humanidade foi Satanás
questionar a autoridade. Sim. E aí vai caindo num buraco, né? Doutrina de Balaão. Os versículos que o irmão Pedro leu fala que ele era assalariado, né? Ele Sim, foi sim. alugado, Meu Deus. né? Para falar coisas. Então são coisas. E aí entra em toda essa coisa feia que o irmão Pedro falou, né? E fonte sem água, Uhum. né? Água para nós é o que a palavra profética está falando hoje, né? Sim. Esse lavar pela palavra, Amém. essa circulação da vida, que está executando a obra de Deus, né? Esses falsos mestres não têm essa água. Pode oferecer uma palavra bonita, pode oferecer um conhecimento bíblico, mas isso não produz a fé subjetiva, né? A fé objetiva chegando dentro de nós para se tornar nossa fé subjetiva. Amém. Não produz a vinda do Senhor, Sim, não produz o amanhecer, trazer a vinda do Senhor. sim, Isso que é, né? Então, em algum momento, os que forem enganados, irmão Pedro, né, que falam que eles são escravos, sim, eles vão precisar de alguma coisa. sim, E aí vão ser abandonados, né? Porque sim. não tem água. Sim. Fonte sem água, não tem mais para onde ir. Verdade. E essas pessoas, né, que seguem a eles, além de chegar crendo que nessa fonte tem água e não tem água, Uhum. né, e são conduzidos ao erro e depois são abandonados, né, Sim, são sim, abandonadas, né, a sim. família dissolvida, né, e Uhum. destruída, Sim. casamento às vezes destruído, e os filhos adolescentes, né, Uhum. você já pensou os filhos, Sim. né, hoje, no nosso caso de hoje, os filhos adolescentes na igreja, vivendo a vida normal da igreja, olha, são protegidos, né? Sim. No caso de adolescentes, Sim. Amém. né? Servindo ao Senhor e tal. E você imagina jogar eles no mundo, né? E quem vai pagar esse preço? Né? Sim. E negócio, Balaão, né? Mais do que isso, Balaão, ele pegou salário, né? Preço, Uhum. e foi alugado para amaldiçoar o povo de Israel, mas infelizmente ou felizmente não conseguiu Sim. amaldiçoar. E no fim, o que ele fez? Ele promoveu a prostituição, É. né, usando os midianitas, as Uhum. midianitas, né, e promoveu prostituição no meio do povo de Israel, né? Sim. E naquele dia morreram muitas pessoas. Sim. Então é uma coisa triste, né? Se Sim. você seguir por esse caminho, é muita morte. Sim. E eu tenho que lembrar ainda aquilo que eu falei, que graças ao Senhor você vai dizer, tá bom. Então, se você não tem um sistema de assalariar, como é que faz os que servem ao Senhor? E Paulo fala, em 1 Coríntios 9, né, quem prega o evangelho que vive do evangelho. Sim. Mas como é que vão viver do evangelho se eu não posso ser assalariado, né? Verdade. Graças ao Senhor nós temos o Senhor é que criou esse modelo Amém. da comportagem dinâmica, Sim. né? Amém. Então, realmente os comportadores não visam dinheiro quando saem para a rua, né? Uhum. Eles visam realmente obedecer a palavra de Amém. Deus, Amém. amar a palavra, amar o Senhor, amar Amém. as pessoas, né? Sim. Amém. E as pessoas estão precisando nas ruas e nós queremos também completar o número de 144 mil, né? Amém. Vencedores dos que Amém. estão engajados na luta pelo reino. Então, esse encargo nosso de pregar e querer pregar o evangelho do reino, fazer comportagem, né? Ele vai trazer uma recompensa em si mesmo, Sim. né? O Senhor que, né, inventou essa maneira da comportagem dinâmica e o Senhor sustenta Amém. os nossos comportadores, nossos Amém. comportadores também formam famílias, Sim. podem casar-se, Amém. podem ter um futuro também financeiro, Sim. né, seguro, com Sim. segurança. Quer Amém. dizer, Amém. então, assim, graças ao Senhor, aqui, por isso que eu lembrei aqui, né, 1 Coríntios 9, só para terminar, né, 1 Coríntios 9, Paulo fala assim, versículo 7, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Uhum. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homens, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou seguramente por nós é que ele o diz, né? Então, você diz, a única coisa, né, os nossos comportadores, ou nós que servimos o Senhor, nós somos simplesmente bois, Sim. né? Bois são o quê? Bois só sabem trabalhar. Bois não exige hora extra, não exige, né?
não existe promoção, não existe, né, 13º, férias e tal, né? Boi para trabalhar. Só que boi você tem que dar para comer. Sim. Dá de comer, né? Sim, Boi não não pode, trabalha. você não pode atar a boca dele, né? Sim. Enquanto está trabalhando, tem que poder comer, né? Sim. É isso. A única coisa que precisa dar para ele é isso. Amém. Mas o Senhor recompensa, né? Amém. Versículo 13, né? Ele fala assim: não sabeis vós, os que prestam serviços sagrados do próprio templo, se alimentam, em quem serve ao altar do altar e tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Amém. Eu acho que nós estamos seguindo um modelo nunca visto antes. É. Talvez, né, foi pelos valdenses, mas eu acho que nem os valdenses tiravam dinheiro daí, né? E graças ao Senhor, né, hoje os comportadores nossos realmente atendem esse princípio aqui Amém, de amém. 1 Coríntios 9, né? Amém. De uma maneira tão maravilhosa, né? Amém. Amém. Então, Bem, muito bom. Muito bom. Olha, nossos queridos convidados prepararam um grito de guerra para a gente encerrar essa live, Amém. mas eu queria dar um aviso. Queridos irmãos, líderes e irmãs, líderes das igrejas, estamos no meio da inscrição da Conferência Capitães e Tropas em campo em janeiro. E a inscrição vai até o dia 20, mas até o dia 10, faltam poucos dias, a gente ainda consegue fazer essa inscrição com desconto. Então, movimentem as suas regiões, engajem mais. Nós queremos ter o maior número possível de capitães, Amém. de tropas Amém. e também de intendentes Aleluia. se engajando nessa conferência. Não esqueça, hein? Lembre-se das inscrições, trate-se com carinho. Dia 10 é a primeira etapa, dia 20 é o prazo máximo. Vamos nos engajar nessas inscrições, tá bom? Amém. 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 Vamos lá? Vamos lá? Pode? Pronto? Amém. Senhor Jesus. Vamos lá! Senhor Jesus. Essa primeira parte começa sem intensidade, sem palma, tá bom? Senhor Jesus, vamos lá. Se não tenho desapego, iludido, pobre sou. Se não tenho desapego, iludido, pobre sou. Forte ainda é meu ego, indo atrás do vento estou. Forte ainda é meu ego, indo atrás do vento estou. Mas não tenho mais apego. Mas não tenho mais apego. Nesse mundo tudo é vão. Nesse mundo tudo é A vão. palavra já tocou e vou ser como Abraão. A palavra já tocou em você como Abraão. Do buraco Deus tirou, resgatou-me da ruína. Do buraco Deus tirou, resgatou-me da ruína. A palavra transformou-me, tenho hoje nova vida. A palavra transformou-me, tenho hoje nova vida. Não desejo vida fácil, era a vida da igreja. Não desejo vida fácil, era a vida da igreja. Da palavra não me afasto, que riqueza verdadeira. A palavra não me afasto, que riqueza verdadeira. A igreja é candeia, brilha nesse mundo escuro. A igreja é candeia, brilha nesse mundo escuro. Lá nos rumos nos norteia por caminhos me seguros. Nos sorteia por caminhos muito seguros. Quem tem boa consciência, não faz tudo o que pensa. Usa sempre seus alertas, se errar, se arrependa. Seus alertas, se errar, se arrependa. Espelho meu semblante, espelho meu semblante, mostra o que me está, descaído, cintilante, como está o seu olhar, descaído, cintilante, como está o seu olhar, hoje nossos olhos brilham, com tanta convicção, da palavra energia, a igreja tem visão, hoje nossos olhos brilham, com tanta convicção, da palavra energia, a igreja tem visão. 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 Ó Senhor, a igreja tem visão. Amém. Aleluia. Amém. Pessoal, Senhor, tchau. Tchau. A igreja tem visão. Aleluia. Terminar com energia. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito Muito bom, bom, queridos. meu obrigado, muito bom. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Muito Amém, bom, muito Pedro. bom mesmo. Amém. Senhor